Meu nome é Nádia, e desde que me entendo por gente eu soube que minha presença dentro da mansão Almeida nunca teve o mesmo peso que a de minha irmã. Cresci caminhando sob lustres de cristal que brilhavam mais do que qualquer gesto de carinho que recebi ali dentro. Cada corredor daquela casa parecia ecoar uma verdade silenciosa. Eu era um detalhe, um acessório esquecido num canto, um enfeite fora do padrão impecável que minha família tanto prezava. Enquanto Renata atravessava os ambientes como se fosse dona de tudo, com passos firmes e sorrisos treinados para as câmeras, eu passava despercebida, como se carregasse uma capa invisível feita de silêncio e indiferença. Não era preciso que alguém me dissesse isso em voz alta, embora às vezes dissessem, porque os olhares já revelavam tudo. Lembro-me de sentar à mesa durante os jantares formais, ouvindo meu pai perguntar a Renata sobre as oportunidades incríveis que estavam surgindo para ela, sobre os eventos, sobre as marcas que queriam trabalhar com a princesa da família Almeida, enquanto eu permanecia ali, como se ocupasse uma cadeira vazia. Se eu ousasse dizer algo, como comentar sobre a escola ou sobre um livro que estava lendo, meu pai respirava fundo, impaciente, e minha mãe lançava aquele olhar que queria dizer: não é o momento, Nádia. Mas esse momento nunca chegava. Na verdade, para mim, ele nunca existiu. A atenção deles era um palco iluminado, e nele só havia espaço para Renata. A mim cabia a sombra atrás da cortina. Renata sempre foi o centro de tudo, escolhida como a favorita antes mesmo de entender o que isso significava. Me lembro de quando fiz 7 anos e queria um bolo simples com morangos. Minha mãe respondeu: Renata não gosta de morango, escolha outra coisa. E assim eu fui aprendendo a escolher coisas que não fossem minhas. Aprendi a ter gostos que não eram meus, a adotar preferências que agradavam aos outros, a ser uma peça silenciosa em um tabuleiro onde eu nunca movia nada. Em dias de festa, enquanto Renata usava vestidos de marcas famosas, minha mãe me entregava roupas básicas, sempre justificando com aquela falsa gentileza: isso combina mais com você. Em tradução livre, significava: não apareça, não brilhe, não faça sombra. Mas havia um lugar onde eu não precisava me esconder: o colo da minha avó. Era ela quem segurava meu rosto entre as mãos e dizia, com uma ternura que parecia aquecer até as janelas frias da mansão: minha filha, não se esqueça de que Deus vê cada lágrima que você engole. Ele exalta o humilde no tempo certo. Eu me agarrava a essas palavras como quem se agarra a uma tábua em meio a uma tempestade. A fé era a única coisa que não podiam tomar de mim. Em seus olhos eu não era um erro, não era um incômodo, não era um peso. Eu era amada. E talvez fosse por isso que minha avó era a única pessoa de quem eles não conseguiam arrancar completamente a minha luz. Com o tempo, passei a reparar em tudo com um olhar afiado, o tipo de olhar que nasce de quem cresce eclipsado pela própria família. Eu via como meu pai sorria mais quando Renata entrava na sala, como minha mãe se encolhia ao menor pedido dela, como os empregados eram instruídos a tratar minha irmã como realeza e a mim como, bem, apenas como alguém que não precisava de muita coisa. Ouvi, diversas vezes, minha mãe comentar com tias e amigas: Renata nasceu para o mundo. Já Nádia, Nádia é mais reservada. A verdade é que elas não sabiam nada sobre mim. Eu não era reservada. Eu era silenciada. E havia uma diferença imensa entre as duas coisas. Nas tardes em que conseguia escapar para o jardim, eu me sentava perto da fonte de mármore e me perguntava por que Deus me colocará naquela casa. Por que eu tinha nascido exatamente ali, naquela família em que eu parecia sempre fora do lugar, como um objeto esquecido que ninguém sabe onde guardar. Talvez fosse para que eu aprendesse a observar. Talvez fosse para que eu entendesse profundamente a dor da rejeição. Talvez fosse para que, um dia, quando a vida virasse, eu soubesse reconhecer exatamente cada detalhe que me fez forte. Naquela época, eu não imaginava que o silêncio que me feriu por tantos anos seria justamente o instrumento que eu usaria para vencer. Enquanto Renata treinava poses diante do espelho e meu pai planejava o futuro da filha perfeita, eu aprendi a sobreviver em silêncio. Observava. A absorvia. Guardava cada frase, cada gesto, cada humilhação embrulhada em sorrisos falsos. Eu me tornava uma especialista em enxergar o que ninguém via, inclusive o que eles tentavam esconder.
E, embora eu não soubesse ainda, tudo isso tinha um propósito. Havia algo em mim, algo que nem minha família percebia, algo que Deus alimentava secretamente, uma força tão profunda que um dia abalaria cada alicerce daquela casa. Eles achavam que eu era fraca. Achavam que eu nunca me defenderia. Achavam que eu seria a sombra para sempre. Mas, enquanto eu caminhava por aqueles corredores frios, sempre com passos leves para não incomodar, algo crescia em meu peito. Algo que não fazia barulho, mas ardia. Algo que esperava o momento certo. E quando esse momento chegasse, eu sabia que ninguém, absolutamente ninguém, estaria preparado para o que eu me tornaria. Quando entrei na adolescência, percebi que o sentimento de invisibilidade dentro da mansão não só continuava, como ganhava formas ainda mais afiadas, quase cortantes. Foi nessa fase que o controle sobre minha vida deixou de ser silencioso e passou a ser direto, quase sufocante. Renata, com seus 15 anos, já desfilava pelos corredores com a arrogância de quem acredita que o mundo inteiro existe para servi-la. Ela era fotografada o tempo todo, fosse em festas, viagens ou eventos sociais que meus pais organizavam para ostentar poder. Bastava eu aparecer no mesmo ambiente que ela e imediatamente me tornava um erro na paisagem, como um quadro torto numa sala luxuosa. Meus pais, especialmente meu pai, faziam questão de destacar isso de forma sutil, mas eficaz, através de comparações veladas que escorregavam entre as conversas como adagas invisíveis. Foi também nessa época que comecei a perceber a verdadeira extensão do controle que meu pai exercia sobre mim. Ele guardava meus documentos pessoais com a desculpa de que meninas irresponsáveis perdem tudo, mas Renata andava com identidade, passaporte e até cartões suplementares na bolsa sem que ninguém ousasse questionar. Quando perguntei sobre ter acesso aos meus próprios papéis, ele respondeu com frieza: "Você não tem maturidade para isso." Eu senti a frase como um soco no estômago, mas não respondi. Aprendi cedo que minhas palavras eram desperdiçadas naquela casa, então passei a guardá-las dentro de mim, como quem recolhe tesouros que ninguém valoriza. Aos poucos, percebi que meu pai usava meu nome para coisas que eu não entendia na época. Ligações estranhas chegavam pedindo para falar comigo, cartas que minha mãe escondia na gaveta da cozinha, e comentários soltos entre eles como "resolve aquilo no nome dela mesmo, depois a gente dá um jeito." Eu não sabia exatamente o que significava, mas sentia que tinha algo errado, algo profundamente errado. Quando tentei perguntar, Renata riu e disse: "Para de drama, Nádia. Você se incomoda com cada bobagem." E meus pais confirmaram essa narrativa com silêncios calculados. Olhando para trás, percebo que aquele silêncio não era apenas descaso, era conveniência. Enquanto isso, Renata brilhava mais a cada dia. Ela começou a ganhar seguidores na internet, e minha mãe vivia dizendo que minha irmã havia nascido para ser admirada. Eu acompanhava tudo à distância, não por inveja, mas por entender que ali existia um jogo que eu nunca seria autorizada a jogar. A cada evento, a cada convite, a cada marca que enviava presentes para Renata, eu via meus pais alimentarem o ego dela como se fosse um troféu pessoal. "Nossa filha é um fenômeno", diziam. E eu estava sempre atrás, segurando cabos, carregando bolsas, ajustando vestidos, cuidando de detalhes invisíveis para que ela brilhasse sem esforço. Eu era o apoio que ninguém reconhecia. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Apesar das humilhações disfarçadas de conselhos, das comparações constantes e da manipulação emocional, eu comecei a observar padrões. Comecei a entender como minha família funcionava, como se moviam, como escondiam seus erros por trás de uma fachada perfeita. Eu via coisas que eles achavam que eu não enxergava, conversas sussurradas, reuniões fechadas, pequenas mentiras contadas a convidados, gastos extravagantes escondidos em planilhas que meu pai acreditava que ninguém lia. Foi também nessa fase que comecei a entender que Renata não era apenas favorita, ela era ferramenta. Minha família a moldava como propaganda, como vitrine, enquanto eu era moldada como sombra para que ela ficasse ainda mais luminosa. E, ao mesmo tempo, eles usavam meu silêncio e minha falta de acesso a tudo para conduzir minha vida como bem entendessem. Eu me tornava uma peça dentro de um mecanismo que nunca trabalhou a meu favor. Eu lembro de uma noite específica, em que minha avó, a única pessoa que via valor em mim, segurou minhas mãos e disse:
Nádia, filha, não tenha medo. Deus te vê. Ele enxerga cada injustiça e nada é em vão. Essas palavras ficaram gravadas em mim, brilhando como uma pequena chama em um quarto escuro. E por mais que minha família fizesse o possível para me diminuir, aquela chama não apagava. Eu não sabia ainda, mas tudo aquilo, cada gesto opressivo, cada privação, cada humilhação camuflada, estava construindo terreno para algo muito maior. Deus permitia que eu atravessasse aquele deserto por um motivo, mesmo que na época eu não conseguisse entender. Eu era invisível para eles, mas não para Ele. E naquele período da minha vida, mesmo sem perceber, comecei a me tornar exatamente aquilo que um dia os derrubaria: alguém que observa, alguém que guarda, alguém que entende o que está por trás das máscaras. Porque, sem querer, eles mesmos estavam me treinando para enxergar o que ninguém mais via. E isso, um dia, se tornaria a minha arma mais poderosa. Quando completei 19 anos, senti que meu corpo inteiro sussurrava a mesma coisa: saia daqui. A mansão, que desde sempre parecia grande demais para mim, se tornou pequena, sufocante, estreita como uma caixa onde eu já não cabia. Então arrumei minhas poucas coisas, roupas simples, alguns livros e a lembrança da minha avó, e me mudei para um apartamento minúsculo, com paredes brancas e piso que fazia eco quando eu caminhava. Era pequeno, apertado, quente demais no verão e frio demais no inverno, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu fechava uma porta e sentia que ela me pertencia. E naquela noite, quando me deitei na cama barulhenta comprada por um preço quase simbólico, senti algo que nunca havia sentido na mansão dos Almeida: paz. Claro que minha família não recebeu bem a notícia. Minha mãe disse: você não vai aguentar uma semana. Meu pai bufou: isso é uma burrice, e Renata, rindo, declarou: quero só ver quanto tempo até você rastejar de volta. Mas eu não rastejei. Trabalhei. Trabalhei muito. Consegui uma vaga como assistente administrativa em meio período e, à noite, fazia atendimento em uma cafeteria perto da faculdade para pagar o curso e as contas. Eu vivia cansada, mas era um cansaço que tinha sentido, e isso, para mim, era libertador. Cada real que eu ganhava, cada boleto pago no prazo, cada refeição preparada na minha cozinha minúscula era uma vitória silenciosa contra tudo que disseram que eu não conseguiria. Com o passar dos meses, comecei a notar algo estranho: algumas cartas começaram a chegar no meu nome. No começo eram cobranças de valor baixo, coisas que eu tinha certeza de não reconhecer. Liguei para a empresa de cobrança e ouvi: consta aqui que a senhora fez a compra no endereço X. Quando pediram para confirmar o endereço, meu coração travou. Era o endereço da mansão. Achei que fosse um erro grotesco de sistema. Cancelei, contestei, briguei. E segui a vida. Mas as cartas continuaram chegando. Algumas iam para a caixa de correio da mansão e minha mãe, por algum motivo, fazia questão de me ligar para avisar. Sempre com aquela irritação natural: chegou outra coisa no seu nome. Resolve isso, Nádia. Aquilo me incomodava, mas eu não tinha provas, não tinha clareza, e ainda acreditava, inocentemente, que minha família nunca faria algo tão baixo comigo. Mesmo assim, eu seguia. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, chegava em casa exausta e ainda assim tinha forças para dobrar roupas, arrumar a cozinha e deitar na cama agradecendo a Deus por cada pequeno avanço. O silêncio daquele apartamento, tão diferente do silêncio hostil da mansão, tornará-se meu aliado. Ali eu pensava, refletia, rezava, chorava quando precisava e me reconstruía todos os dias. Foi também nessa época que comecei a perceber como eu era diferente da mulher que minha família dizia que eu era. Eu era forte. Eu era dedicada. Eu era capaz. Não precisava provar isso a ninguém, mas fazia questão de provar a mim mesma. Enquanto Renata vivia de publicidade, festas e aparições, eu vivia de esforço, de suor, de noites mal dormidas e de uma fé que só aumentava à medida que eu conquistava minha independência. Mas, como toda mudança verdadeira, essa também veio acompanhada de sombras. Havia algo errado naquela sequência de cartas, algo que não combinava com a minha vida organizada, com meu controle financeiro rígido, com meu hábito de guardar comprovantes, planilhas e tudo mais.
Era como se alguém estivesse usando meu nome pelas minhas costas. E quanto mais eu tentava ignorar aquela sensação incômoda, mais ela crescia, até se tornar impossível de silenciar. Eu ainda não sabia, mas ali, naquele pequeno apartamento longe da mansão, começava a se desfazer o véu que cobria a verdade. Uma verdade suja, calculada e cruel, que apenas esperava o momento certo para se revelar diante dos meus olhos. E eu, sem imaginar o que estava por vir, caminhava em direção ao maior choque da minha vida. A primeira vez que percebi que algo estava realmente errado foi em uma tarde comum, depois do trabalho. Abri a porta do apartamento, joguei a bolsa no sofá e encontrei um envelope grosso em cima do tapete, empurrado pela fresta da porta. Quando o peguei, estranhei o peso. Não era uma cobrança comum. Era um bloco inteiro de páginas grampeadas, com meu nome em letras grandes no topo, notificação de inadimplência, valor pendente, R$ 19.482,90. Fiquei parada por alguns segundos, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Aquele valor era impossível. Eu não tinha feito nada parecido. Respirei fundo, me sentei à mesa e comecei a ler cada página com cuidado. Foi aí que veio o choque verdadeiro. O endereço de entrega era o da mansão da minha família. A assinatura no contrato era uma tentativa grotesca da minha. E o número de telefone cadastrado? O fixo da casa dos Almeida. Meu coração começou a bater tão forte que mal consegui segurar o papel. Senti uma sensação que nunca tinha sentido antes, uma mistura de raiva, medo e uma estranha confirmação de algo que, no fundo, eu já desconfiava sem admitir. Liguei para a empresa responsável pela cobrança. Expliquei que aquilo era um erro, que eu nunca tinha estado na loja onde a compra havia sido feita, que a assinatura não era minha. A atendente, com voz fria, respondeu: "Senhora, consta aqui que a retirada do produto foi feita pessoalmente por um membro da família Almeida." Quase deixei o telefone cair. Minha família usará meu nome. Usará meus documentos. Minha vida. Mas por quê? Por quanto tempo? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Levantei, comecei a andar de um lado para o outro do apartamento, tentando montar mentalmente o quebra-cabeça. Aquele não podia ser o primeiro golpe. Aquelas cartas de cobrança que me pareciam erros, talvez nunca tivessem sido erros. Então abri a gaveta onde guardava todas elas, espalhei tudo na mesa e comecei a analisar cada detalhe. Datas. Endereços. Telefone. Assinaturas. Notas. E quanto mais eu lia, mais a verdade se revelava como um soco bem dado. Minha família vinha usando meu nome há anos. Empréstimos, cartões suplementares, compras parceladas, processos de pequenas causas, tudo atrelado a mim. Tudo feito pelas mãos deles. E eu, como sempre, a última a saber. Sentei-me na cadeira e fiquei imóvel, ouvindo apenas o barulho do próprio coração batendo como um tambor dentro do peito. Por um instante, senti vontade de chorar. Por outro, vontade de gritar. Mas eu não fiz nenhuma das duas coisas. Apenas respirei fundo. Muito fundo. Porque no fundo, eu sabia, se eu ligasse para eles naquele momento, fariam de tudo para me convencer de que eu estava exagerando, distorcendo, inventando. Eles eram mestres nisso. Mestres em gaslighting. Mestres em inverter histórias até eu acreditar que a culpa era minha. E eu não ia dar a eles essa chance. Não dessa vez. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos de tudo. Cada documento. Cada detalhe. Cada data. Salvei tudo numa pasta codificada. Depois abri o computador e comecei a montar um arquivo com todas as provas. Eu sabia que precisava ter tudo muito bem organizado, muito bem guardado. Quanto mais eu avançava, mais um frio percorria minha espinha. Porque, além das fraudes, havia algo ainda pior. Estava claro que isso não foi feito às escondidas, como um erro isolado. Era um plano. Uma estratégia. Uma maneira de manter controle sobre mim sem que eu percebesse. Eles nunca quiseram que eu tivesse independência.
Nunca quiseram que eu crescesse. Queriam que eu dependesse deles para sempre, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Eu me recostei na cadeira e senti uma onda de lucidez tão forte que parecia cortar o ar. Todos aqueles anos em que fui tratada como incapaz, irresponsável, fraca, tudo fazia parte de algo muito maior. Não era apenas desprezo. Era interesse. A invisibilidade que me impunham sempre teve um propósito. E eu finalmente o enxergava. Naquela noite, enquanto o apartamento permanecia silencioso e minha mente queimava com a nova revelação, eu sabia que estava entrando numa fase da minha vida que exigiria coragem, coragem de encarar a verdade sobre quem minha família realmente era. E, pela primeira vez, uma centelha nascia dentro de mim. Uma centelha que dizia que o silêncio deles, aquele silêncio que sempre me machucou, agora seria minha arma. Eu não tinha ideia ainda de como tudo se desenrolaria. Mas uma coisa eu sabia, aquilo não ia ficar assim. Eu ia descobrir exatamente até onde eles tinham ido. E, quando descobrisse, ninguém mais colocaria minhas mãos nas sombras. Nunca mais. Quando decidi voltar à mansão para um jantar de família, fiz isso mais por estratégia do que por vontade. Eu precisava observar, precisava ouvir, precisava sentir o ambiente com outros olhos, olhos de alguém que já sabia demais. Entrei pela porta principal com passos calculados, respirando fundo, quase como se estivesse voltando ao palco onde aprendi, durante toda a vida, a interpretar o papel da filha silenciosa. A mesa estava posta com talheres de prata, taças de cristal e aquele cheiro familiar de carne assada que sempre acompanhava os encontros de domingo. Mas naquela noite, eu senti algo diferente no ar. Era como se cada detalhe, cada prato alinhado, cada guardanapo dobrado, cada olhar enviesado, estivesse criando uma trilha para uma revelação que eu ainda não conhecia. Fiquei quieta a maior parte do tempo, observando Renata dominar a conversa como sempre. Ela se gabava de contratos novos, parcerias luxuosas e convites para eventos importantes. Meu pai vibrava a cada frase dela, como se ele próprio fosse o influenciador. Minha mãe sorria, orgulhosa, como se estivesse assistindo ao nascimento de uma estrela internacional. Eu, por outro lado, bebi água devagar, mantendo uma expressão neutra para esconder a tensão que me circulava como uma corrente elétrica sob a pele. Em certo momento, minha mãe pediu que eu fosse até a cozinha buscar mais guardanapos. Obedeci, mas no caminho de volta, algo chamou minha atenção. As vozes na sala estavam mais baixas, quase cochichadas. E eu reconheceria aquelas entonações em qualquer lugar. O trio, meu pai, minha mãe e Renata, estava tramando alguma coisa. Então parei atrás da porta do corredor, o coração acelerado, e apenas ouvi. Vai ser perfeito, disse Renata, com aquele tom de satisfação venenosa. Meu pai concordou, a festa de Ano Novo vai estar cheia de gente importante. É hora de colocar as coisas no lugar. Minha mãe completou com suavidade lapidada, ela precisa aprender quem é de verdade. As 3 frases, ditas em sequência, formaram um bloco de gelo no meu estômago. Mas o que veio depois foi pior. Muito pior. Renata continuou, rindo, vamos revelar tudo no microfone. Dizer que ela é irresponsável, que está cheia de dívidas, que quase colocou a família em risco. Meu pai então disse algo que fez minhas mãos tremerem levemente, ninguém vai duvidar, Renata. Ela sempre foi a fraqueza da família. Sempre foi motivo de vergonha. Hora de mostrar isso publicamente. Minha mãe, como se estivesse ensaiando para uma peça cruel, comentou, vai ser a lição perfeita. Ela nunca mais tenta se achar independente depois dessa. Eu fiquei imóvel. Paralisada. Sentia meu corpo inteiro pulsar entre raiva e um frio cortante que subia pela espinha. Eles estavam planejando me humilhar diante de todos. Planejando destruir minha reputação. Planejando transformar minha vida, já tão marcada por silêncios impostos, em um espetáculo de escárnio. E estavam fazendo isso com uma naturalidade tão grande, tão confortável, que parecia que não era a primeira vez que planejavam algo às minhas costas. Mas, enquanto eu ouvia, algo dentro de mim mudou. Não sei explicar exatamente. Não foi desespero.
Não foi medo. Não foi tristeza. Foi clareza. Uma clareza tão afiada que parecia cortar os fios que me prendiam àquele papel de filha invisível. Ali, atrás daquela porta, entendi que eu não precisava mais fingir que não via, não ouvia, não sentia. Entendi que tudo o que descobri, cada fraude, cada assinatura forjada, cada dívida criada no meu nome, tinha um propósito maior. Porque Deus não permite injustiças sem propósito. E se Ele permitiu que eu ouvisse aquilo naquela noite, era porque estava chegando o momento de me levantar. Eles queriam me humilhar diante de todos? Queriam me expor como irresponsável? Queriam me usar como bode expiatório para os erros que eles próprios cometeram? Muito bem. Então eu usaria exatamente isso a meu favor. Usei um guardanapo para secar minhas mãos suadas e voltei para a sala com expressão calma, quase sonolenta, como se não tivesse ouvido nada. Sentei-me no meu lugar, abaixei os olhos e deixei que acreditassem, mais uma vez, que eu era a mesma menina que eles moldaram a vida inteira, fraca, ingênua, indefesa. Mas dentro de mim, algo tinha virado. Algo que jamais voltaria ao lugar de antes. Eu olhei para cada um deles, disfarçando o tremor que ainda corria nas pontas dos meus dedos, e prometi silenciosamente: vocês não têm ideia do que eu vou fazer. E naquela noite, enquanto a sobremesa era servida e as risadas preenchiam o ar com uma falsa harmonia, eu sabia que algo estava prestes a mudar. Algo grande. Algo irreversível. E eu estava pronta. No dia seguinte ao jantar, acordei com uma sensação que nunca tinha sentido antes, como se algo dentro de mim tivesse finalmente despertado depois de anos dormindo. Passei horas sentada no chão do meu apartamento, com pilhas de documentos espalhados ao meu redor, contratos falsificados, assinaturas tortas, faturas absurdas, empréstimos que eu jamais solicitei, notificações judiciais que nunca chegaram até mim porque foram interceptadas na mansão. Era uma coleção do que, por muito tempo, foi a arma da minha família contra mim. Mas agora, aquelas mesmas páginas se tornariam minha defesa, e, mais do que isso, minha libertação. Organizei tudo com a calma cirúrgica de quem sabe que não pode falhar. Criei pastas, categorizei datas, comparações de assinaturas, registros de chamadas e comprovantes de entrega. Quanto mais eu mergulhava naquele caos financeiro, mais descobria novos detalhes que conectavam minha família a fraudes feitas com meu nome. Era como seguir um rastro de sujeira que, ironicamente, sempre esteve bem ali, só que eu não conseguia enxergar antes. Agora eu via. E ver doía, mas ver também libertava. Quando percebi que tinha material suficiente para derrubar qualquer fachada que meus pais e Renata quisessem manter, procurei uma advogada indicada por uma colega da faculdade, uma mulher discreta, firme, e com olhos que pareciam ler intenções antes das palavras saírem da boca de alguém. Levei tudo para ela. Assim que espalhei os documentos sobre a mesa, ela ergueu as sobrancelhas e disse: "Isso aqui é grave, muito grave." Eu respirei fundo. Eu sei. E quero que esteja tudo preparado para quando eu der o sinal. Ela apenas acenou. Não perguntou o porquê. Não questionou minhas motivações. Era como se ela já tivesse visto casos assim, de famílias que usam sangue como contrato para silenciar alguém. E, por saber, preferiu apenas me orientar: guarde tudo em local seguro. Não mencione nada a eles. Não confronte. Não responda mensagens. E, aconteça o que acontecer, mantenha o rosto calmo. Eu agradeci. E fielmente, segui cada instrução. À medida que os dias passavam, as mensagens da minha família aumentavam. Primeiro eram convites frios para discutir uns assuntos. Depois passaram a exigir minha presença na festa de Ano Novo, alegando que seria inaceitável faltar. E, por fim, quando viram que eu não respondia, começaram as ligações irritadas, especialmente do meu pai. Eu olhava o celular tocar, via o nome papai na tela e sentia apenas nada. Um vazio profundo. Aquele mesmo homem que me fez sentir pequena a vida inteira agora exigia minha presença como se eu fosse um enfeite que ele precisava expor no evento mais importante do ano. Ele não fazia ideia de que esse enfeite havia criado garras.
Quando chegou o dia 31, acordei cedo e fui até uma papelaria fina do centro. Escolhi uma caixa rígida, preta, elegante. O tipo de caixa que parece conter algo valioso. Dentro, coloquei tudo. Cada página. Cada prova. Cada registro. Cada pedaço da verdade que eles tentaram esconder. Finalizei com um laço vermelho, o único toque irônico permitido naquele dia. Uma espécie de presente de despedida. Ou talvez um aviso de que eu não era mais a filha invisível. Terminei de arrumar tudo antes do almoço. Coloquei a caixa dentro de uma sacola discreta e peguei um carro por aplicativo até a mansão. Quando o motorista parou diante do portão, senti um frio percorrer meu corpo. Não de medo, mas de memória. Era estranho voltar ali sabendo que eu não era mais a mesma pessoa que saiu anos antes. Toquei o interfone, quando a voz do segurança perguntou quem era, respondi com firmeza, Nádia Almeida. Ele abriu imediatamente, claro, para eles, eu era sempre conveniente quando servia a algum propósito. Não entrei. Apenas entreguei a caixa ao segurança e disse, leve para dentro. Peça para colocarem junto dos presentes da festa. É para a família inteira. Ele assentiu sem estranhar e levou a caixa para dentro da casa. Eu nem esperei a porta fechar. Virei as costas e fui embora. Sem olhar para trás. Sem hesitar. Horas depois, enquanto eu preparava meu café em casa, o celular começou a vibrar sem parar. Chamadas. Mensagens. Áudios. E, então, o nome dele apareceu na tela, papai. Respirei fundo e atendi. A voz dele veio como um trovão, onde diabos você está? Eu fechei os olhos por um instante. Meu coração estava calmo. Minha voz, ainda mais. Consegue adivinhar onde eu estou? Houve silêncio do outro lado. Então eu continuei, com a frieza que ele jamais imaginou que eu pudesse ter. A família gostou do meu presente? E antes que ele respondesse, eu ouvi ao fundo um grito histérico, a voz de Renata, cortando o ar como uma faca, meu Deus! O que é isso? Eu desliguei o telefone devagar, sentindo uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Não era vingança. Não era ódio. Era libertação. Porque, pela primeira vez na vida, eu não era mais a filha invisível. Eu era a verdade que eles tentaram esconder, e que agora estava bem no centro da sala, dentro de uma caixa preta com laço vermelho. E eu sabia que o que viria depois seria grande. Muito grande. E irreversível. Quando desliguei o telefone, ainda ouvi o eco distante da voz de Renata gritando ao fundo, como se cada sílaba carregasse o peso de todos os anos em que ela acreditou que nada, absolutamente nada, poderia atingi-la. Fiquei parada no meio da minha sala silenciosa, sentindo algo que eu jamais tinha sentido dentro daquela mansão: poder. Não poder de destruir. Mas poder de existir. Poder de ser vista. Poder de finalmente ter a minha história contada pela minha própria voz e não pelas distorções de quem sempre tentou me silenciar. Só depois de alguns minutos meu celular voltou a vibrar. Dessa vez eram mensagens de números que eu reconheci imediatamente, tios, primos, conhecidos da família, convidados da festa. Todos me perguntando o que era aquela caixa. Alguns chocados. Outros curiosos. Alguns incomodados. Eu não respondi nenhum. Não era mais meu papel explicar nada. Eles que entendessem sozinhos. Eles que juntassem as peças. Eles que vissem, afinal, quem sempre sustentou a mentira. No começo da noite, enquanto eu preparava um chá para me acalmar, a advogada me mandou uma mensagem curta, quase formal. Recebi notificações de movimentação em comum. Acho que um deles tentou retirar ou alterar algo enquanto a festa ainda acontecia. Já bloqueei tudo. Nos veremos amanhã para protocolar oficialmente. Eu respirei fundo. Tudo estava caminhando exatamente como deveria. Mais tarde, enquanto a TV mostrava fogos estourando no céu de São Paulo, eu recebi outra ligação, desta vez da minha mãe. Não atendi.
Mas o áudio veio minutos depois. Eu ouvi sua respiração trêmula, como se estivesse lutando para montar frases que nunca precisou formar. Nádia, sua irmã está desesperada. As marcas estão ligando. As empresas estão perguntando sobre as denúncias. Você tinha que ter falado com a gente antes. Pausei o áudio e fiquei olhando para o celular. A minha mãe, pela primeira vez, estava tendo que lidar com uma realidade sem filtros, sem maquiagem, sem justificativas. Renata, que sempre viveu de imagem, agora enfrentava o peso da verdade. As empresas que a patrocinavam exigiram explicações. Algumas já tinham enviado e-mails para rescindir contratos. Outras pediam investigações internas. E, pela primeira vez, ela não tinha como posar, editar, disfarçar ou dramatizar. Ela estava exposta, exatamente como planejou fazer comigo na festa. E dessa vez não havia ring light que salvasse. Meu pai também enfrentou sua própria ruína. Soube no dia seguinte, por mensagens de conhecidos, que 2 empresários presentes na festa ficaram indignados ao ver as provas das dívidas e das fraudes feitas no meu nome. Um deles, inclusive, retirou o investimento que pretendia fazer na empresa do meu pai. O outro avisou que não queria mais vínculo algum. A fama de homem sério e respeitável desmoronou em minutos, como um castelo de cartas atingido por um vento certeiro. E eu soube, por terceiros, porque ele nunca admitiria diretamente, que advogados que trabalhavam com ele há anos o orientaram a resolver urgentemente a situação antes que as consequências criminais se ampliassem. Aquele homem, que sempre se julgou inatingível, agora enfrentava, pela primeira vez, o peso real de seus atos. Minha mãe, ela sempre foi a sombra que segurava as aparências da família, e agora estava perdida sem saber como explicar o inexplicável. Ela tentou justificar para alguns parentes que não sabia de nada, mas ninguém acreditou. Até porque era ela quem recebia muitas das cartas direcionadas a mim. Ela que escondia. Ela que dizia: assina isso rapidinho, sem nunca explicar nada. Agora, o julgamento que tantas vezes usou contra mim voltava para ela. Uma amiga dela chegou a me mandar mensagem dizendo: sua mãe está em choque. Acho que finalmente está vendo quem se tornou. Eu li a mensagem, mas não respondi. Não era minha função consolar quem me feriu tantas vezes. E eu? Pela primeira vez em anos, eu dormi tranquila. Acordei no dia 1º com uma sensação de leveza tão grande que quase me assustou. Abri as janelas, deixei o ar entrar e senti como se estivesse respirando uma nova vida. Eu tinha vencido algo que parecia impossível. Não apenas a fraude, mas a narrativa inteira que minha família construiu sobre mim. E, naquele início de ano, eu entendi que não precisava mais carregar o peso de agradar, de implorar, de tentar ser vista. Deus tinha me dado algo muito maior: liberdade. Com a ajuda da advogada, protocolei todos os documentos. Abrimos processos formais contra meu pai e Renata, responsabilizando cada um pelos atos cometidos. O que era deles, agora era deles oficialmente. Eu não precisava mais implorar por respeito ou reconhecimento. A verdade, nua e crua, fazia isso por mim. No meio da tarde, recebi outra ligação, desta vez do meu pai. Não atendi. Ele mandou uma mensagem curta, diferente do tom arrogante de sempre. Podemos conversar? Não respondi. Ele insistiu: isso vai destruir nossa família. E eu, depois de respirar fundo, escrevi apenas: vocês destruíram sozinhos. Eu apenas parei de carregar os cacos. Renata me mandou uma mensagem longa, quase desesperada, pedindo ajuda, dizendo que eu estava acabando com a carreira dela. Eu li tudo em silêncio. No fim, respondi apenas: eu não acabei com nada. Eu só devolvi o que vocês criaram. Minha mãe tentou me ligar de novo naquela noite. Não atendi. Ela mandou um áudio chorando, dizendo que me amava, que não queria me perder. Era tarde demais. Eu perdoava, porque guardar rancor nunca foi meu estilo, mas não voltaria a ser a sombra de ninguém. E assim, enquanto o ano novo se iniciava lá fora,
senti Deus falando comigo de uma forma que nunca tinha sentido antes. Como se Ele dissesse: eu vi tudo. Eu ouvi tudo. E agora você é livre. Naquela noite, escrevi no meu diário. Por muitos anos, fui a filha invisível. Hoje, sou a mulher que enxerga. E ninguém jamais vai me colocar de volta na escuridão. E eu sabia, com toda a certeza do meu coração, que aquele capítulo da minha vida tinha terminado. Não com gritos, nem com confronto, nem com vingança, mas com verdade, justiça e paz. Eu finalmente era dona da minha própria história. E o brilho que um dia me negaram, agora era meu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!